palavra de hoje, queridos, ela é muito forte. Não é uma palavra de correção, não. É uma revelação de Deus para nossos corações. Josué capítulo 5, na versão ACF, verso 11. Josué capítulo 5, versão ACF, versículo 11 e 12. Eu vou ler. Glória a Deus. Hoje vocês, quando estão procurando, quem não encontrou pode ler aqui na projeção. Hoje vocês vão entender uma parte, por que nós temos falado tanto em guerra espiritual, em conquista de territórios. Hoje vocês vão entender melhor. Diz assim a palavra do Senhor: e ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. Repita comigo, por gentileza. Comeram do fruto da terra. Ok, eu vou continuar. Pães ázimos, espigas tostadas. Verso 12. E cessou o maná. Repita comigo, por favor. E cessou o maná. Fala para o seu irmão do lado, por favor. Diga ao irmão, o maná cessou. Isso, presta atenção. No dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. Então primeiro eles comeram o fruto da terra. Quando eles comeram do fruto da terra, está escrito aqui, cessou o maná no dia seguinte. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Cessou o maná. Porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 8, verso 7. A versão é a Ara, Almeida, revisada, revista atualizada, não é isso? Ara. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Nós vamos ler o 7, 8 e o 9. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Olha só, diga assim, olha, está escrito, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Diga assim, me faz entrar numa boa terra. Ok, verso 8. Terra de trigo, repita comigo por favor. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Ok. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, olha só, cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Amados, nós precisamos compreender algumas coisas, alguns princípios bíblicos fundamentais para a minha vida e para a sua vida. São fundamentais. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3 nos fala que há um tempo para todo propósito aqui embaixo na terra. Há um tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender que para todo propósito, todo plano de Deus, há um tempo determinado para isso. Então existe um tempo, sim, um tempo de chorar. Existe um tempo para nos alegrarmos. Então existe um tempo de choro, um tempo para nos alegrarmos. Existe um tempo de plantarmos
Mas existe também um tempo de colheita. E nesse plantar e colher, alguns frutos, queridos. Você planta, você que conhece sobre agricultura, eu muito pouco, mas há coisas que você planta e você colhe uma verdura, você colhe em um mês, rapidinho você colhe. Há outros que você colhe em 3 meses, há outros que você vai colher em 4, 5 anos, há outros que podem demorar 10 anos. Então existe um tempo para todo plano, todo propósito aqui na terra. A outra coisa outro princípio que nós precisamos entender, esse princípio você tem que guardar, você precisa guardar em seu coração, sobre tudo que estiver acontecendo com você, na sua casa, na sua família, na igreja, no Brasil, no mundo. Há um tempo para todo o propósito de Deus. Há um outro, Eclesiastes 8, versículo 6, fala que há um tempo e um modo. E na verdade, a outra tradução diz: há um tempo, um modo e um lugar. Então, há um tempo, nós falamos para todas as coisas. Há um modo de operar, de fazer, de acontecer. E há um lugar também correto para aquilo acontecer. Vou dar um exemplo. Quando Josué, nós estamos lendo aqui, fazendo uma leitura de Josué, nos dias que eles estavam próximos a tomar posse da terra da promessa. Glória a Deus. E quando Josué pisou ali na terra, Deus disse para ele que todo lugar que ele pisar a planta dos pés, Deus o daria para ele em possessão. Só que esse todo lugar, alguns falam, qualquer lugar que você for, não é assim. Porque a promessa de Deus era Canaã para eles, o lugar era Canaã. Então, em todo lugar que eles pisassem a planta do pé, naquela região, ou seja, naquele lugar onde Deus prometeu, onde era o plano de Deus, onde era o propósito de Deus, Deus o daria para eles em suas mãos. Então esse todo lugar é o lugar que Deus prometeu, é o lugar da promessa. Não é em qualquer lugar da sua cabeça, ou da minha cabeça, ou que eles achassem. De repente eles falaram, não, nós não queremos mais Canaã, vamos para a África. Eles não iam receber, porque não era a promessa de Deus. A promessa de Deus era a terra, Canaã, que mana leite e mel. E qual que é a situação aqui, queridos? Quero que você entenda. O mesmo ocorre na sua vida e na minha vida. E na vida da igreja. Olha como é importante. Na vida da igreja. O povo de Israel estava no Egito. Egito. O Egito para nós simboliza, tipifica o mundo. Antes de nós nos convertermos a Cristo. O Egito para eles viviam em escravidão, dominados pelo inimigo. Nós, no mundo, vivemos dominado por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. O povo de Israel estava vivendo escravo naquele lugar. Eles trabalhavam muito, mas quem colhia era o inimigo, era outro que colhia. Eles comiam comidas, restos, o que sobrava, o que eles lhes davam. Entre as comidas eles comiam repolhos. Tanto é que eles comiam repolhos e algumas outras coisas, que quando eles entraram no deserto, teve um período que faltou, eles queriam comer carne, e não tinha carne, só tinha o maná. Aí eles reclamaram, falando, era melhor nós voltarmos e viver como escravo lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha repolho. Então a comida era repolho. Nós vamos falar hoje muito de comida, de alimento. Irmãos, Deus os tirou com mão forte do Egito. Deus tirou você e a mim com mão forte do mundo, do pecado. Nos libertou da escravidão de Satanás. E nos trouxe para a presença dele, representando, né? Eles saíram e entraram
no deserto, eram para eles irem direto para a terra prometida. Mas pela falta de fé deles, eles ficaram 40 anos no deserto andando em círculos, porque não tiveram fé, porque foram desobedientes. Nós saímos do Egito, Jesus nos resgatou, nos trouxe para a presença dele. Agora nós vamos viver um tempo, vamos dizer assim, no deserto. São um tempo de experiências com Deus. Nós vamos passar um tempo de experiência com Deus. Uma das razões, queridos, que eles ficaram muitos anos no deserto, nós falamos, foi a falta de fé deles. Nós temos que prestar atenção, a sua falta de fé pode impedir que você tome posse da promessa de Deus. Muitos deles morreram no deserto, porque não tiveram fé, não creram nas promessas de Deus. Mas, quando você sai do Egito, e você vem para essa segunda fase da sua vida, primeiro o Egito, segunda fase da sua vida, é o tempo, vamos falar, de deserto. Esse tempo de deserto, o alimento agora é outro. Lá no Egito eles comiam repolhos. No deserto, eles passaram 40 anos. Deus os sustentou com outro alimento, que você já viu falar, um maná. É como se fosse um trigo. E com esse maná eles faziam pão. Só que o alimento, queridos, era diário. Ou seja, todos os dias chovia do céu aquele maná, aquele trigo, vamos chamar assim para você entender. Parece com trigo. E eles colhiam aquele trigo e eles faziam o alimento do dia. E Deus disse para ele, todos os dias eu vou, né? Eram cerca de 2, 3 milhões de pessoas. Chovia do céu o alimento, eles colhiam o alimento e Deus disse para eles, olha, mas o alimento é diário. Você não junta, não guarda, não estoca, porque passou de um dia, o maná apodrece. Então eles dependiam de Deus todos os dias. Todos os dias Deus supria as necessidades deles. Era necessidade diária. Irmãos, quero que você entenda e venha acompanhando o raciocínio. No tempo da escravidão, você comia repolho, fazendo uma comparação. Repolho, querido, no tempo da escravidão, é melhor do que passar fome, né? Mas você vivia escravo, eu vivia escravo, mas era repolho. O repolho representa o alimento que nos sustenta. O alimento fraco, vamos dizer assim. No deserto, queridos, já é um outro tempo. É um tempo que Deus supre a sua necessidade diária. No tempo do deserto, queridos, o povo de Israel tiveram grandes experiências com Deus. Deus abriu o mar vermelho. Deus tirou água das pedras. Depois Deus mandou até codornizes para eles, que eles queriam comer carne. Deus mandou. Havia a nuvem que cobria durante o sol quente para proteger o povo de Israel. E de noite havia uma coluna de fogo, porque o frio era muito intenso no deserto. Então era um tempo de muito milagre. Foi um tempo de muitas experiências com Deus. Mas era um tempo, queridos. E agora eles estavam aqui com Josué diante do Jordão, para eles tomarem posse da promessa. Agora eles iriam viver um outro tempo, um novo tempo. Nesses anos no deserto, talvez a maior dificuldade deles, sabe o que foi? Era tirar o Egito de dentro deles. Eles já tinham saído do Egito, mas ainda eles estavam caminhando como se ainda fossem escravos, como eram no Egito. Eles não eram mais escravos, queridos. Eles agora estavam sendo conduzidos e guiados por Deus, mas eles estavam ainda com a cabeça, a mente no Egito, muitos deles. Tanto é que dos 12 líderes que foram, eles viveram tanto tempo na escravidão, tanto tempo apanhando, tanto tempo sendo humilhados. Dos 12, só 2 que tiveram fé de crerem nas promessas de Deus. Por quê? O Egito estava
tremeada na mente e no coração deles. Isso acontece conosco, querido. A gente vem do Egito, ou seja, do mundo, do pecado, com a visão do mundo. Nós entramos na presença do Senhor, mas durante um tempo, que a Bíblia fala do nosso processo, Deus começa a trabalhar em nós, para que venha arrancar. Nós já saímos do mundo, nós já saímos do Egito, nós já saímos do pecado, nós já saímos da mentalidade do mundo, mas é necessário que Deus venha no deserto arrancar de dentro de nós o Egito, a mentalidade do Egito, pensar como as pessoas do mundo, agir como as pessoas do mundo, querer o que as pessoas do mundo querem, buscar o que as pessoas do mundo buscam. Então, é um tempo que Deus precisa arrancar de dentro de nós. Só que, queridos, o tempo passa e Deus espera. Aí você pergunta, Senhor, por que eu estou vivendo essa prova, essa provação? Aí você conta as suas experiências. Você está vivendo essa prova, essa provação. É porque Deus está procurando te ensinar a viver na dependência dEle. Lá eles acordavam, chovia comida. Depois, à tarde, chovia cordonizes. Ou seja, Deus supria as necessidades deles. Mas mesmo assim, como eu disse, muitos deles ainda estavam com a mentalidade, muito problema, muita discussão, muita contenda, porque a mentalidade ainda era do mundo. Acontece o mesmo conosco, querido. Nós estamos na igreja, tem pessoas que estão na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos, e às vezes está com a mentalidade do Egito, está comendo repolho e está dizendo que está bom. Outros entraram esse tempo todo, estão no deserto, mas não conseguem, irmãos, de saírem do deserto para outra fase que nós estamos falando aqui. Chegou o momento de mudança, queridos. Mas muitos têm dificuldade com as mudanças. E muitos de nós temos essa dificuldade, eu também. E a gente resiste às mudanças que Deus tem. Nós resistimos, irmão, por incrível que pareça, às promessas de Deus. Porque nós estamos tão acostumados. Antes acostumados no Egito. Agora nós estamos acostumados com o deserto. Com o suprimento diário. Todo dia Deus nos supre as nossas necessidades. Muitas vezes, querido, você está no deserto. E você acha que está vivendo a plenitude das bênçãos de Deus. Mas ainda não é, querido, a plenitude das bênçãos de Deus. É só um tempo de deserto. Vou contar um testemunho. Um pastor americano, acho que o nome dele é Whitemood, lá nos anos 50, 60. Ele, só para você entender, compreender, que os propósitos de Deus são diferentes para cada um, mas às vezes é o deserto. Ele já tinha ganho cerca de 1 milhão de almas. 1 milhão de almas. Se comparar com o meu ministério, talvez com o seu ministério, para nós já é já é a promessa. 1 milhão de almas, né? Nunca sonhei com isso. E ele já tinha 1 milhão de almas. E ele estava pregando na igreja dele. E toda vez que ele ia pregar, tinha umas irmãzinhas que ficavam orando lá e fazendo assim, orando e orando. Aquilo perturbou. Ele falou, irmão, por que quando eu estou pregando você não presta atenção na minha pregação? Porque eu estou orando. Porque vocês não prestam atenção na minha pregação? As 2 irmãzinhas, não, porque nós estamos orando para o Senhor. Orando para mim por quê? Ele já tinha ganho 1 milhão de almas, irmãos. Tipo assim, ele já achou que estava na abundância. Mas era deserto. Era maná ainda. Ou quem sabe, no caso dele, eram as cordonizes, né? Muito provável, as cordonizes. Aí, nós estamos orando para o Senhor. Para o Senhor receber o poder do Espírito Santo. Ele ficou ofendido com aquilo. Como assim? Já ganhei 1 milhão de almas, já sou o cara, né? Mandou as irmãzinhas embora da igreja.
Um tempo depois ele se sentiu perturbado, chamou as irmãzinhas de volta. Queria saber: por que vocês falaram isso de mim? Por que eu tenho que receber ainda o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo? Elas perguntaram assim: o senhor já expulsou demônio? Não, ele era da igreja tradicional. Não expulsei demônio. O senhor já curou enfermo? Não. Orou e curou enfermo? Não. O senhor já orou e paralítico andou? Não. Então o senhor precisa receber o poder do Espírito Santo. Aí, irmãos, acho que caiu a ficha dele. Ele compreendeu aquilo. E foi orar e buscar, orar e buscar, orar e buscar. Tempo depois, mais de um ano depois, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele ganhou 3 milhões de almas. Eu quero que você entenda com isso. Por que eu estou contando esse testemunho que eu ouvi esses dias? Porque às vezes o que você tem, você está achando que são as grandes bênçãos de Deus. São bênçãos de Deus. Saúde que você tem, o casamento que você tem, às vezes, os filhos que você tem, o emprego que você tem, a formação que você tem, muitas coisas que você tem, você acha que são as grandes bênçãos de Deus. Todas as bênçãos para mim são grandes, claro, eu entendo, mas ainda não é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Isso que eu quero que você entenda. É maná. É maná. Esse homem tinha ganhado 1 milhão de almas. Quando ele chegou no cumprimento da promessa, agora sim, cheio do Espírito Santo, 3 milhões de almas. Milagres e milagres através da vida dele. E aqui, queridos, era o que estava acontecendo. Chegou o momento. Só que, presta atenção, queridos. Presta atenção, igreja do Senhor. Só que chegou o momento, queridos. Quando eles chegaram na terra prometida, eles tocaram no primeiro fruto que eles comeram aqui, o maná cessou. Repita, o maná cessou. Esse é um grande problema. Você já pensou, irmãos? Eles estavam acostumados a todos os dias só descer os frutos. Caía, chovia comida, vamos dizer assim. E agora, queridos, Deus disse para eles através de Josué, e Deus disse: agora vocês vão conquistar a terra e vão tomar posse da terra. Agora a provisão não será mais diária, irmão. Quero que você entenda. Nessa mudança de fase, a provisão não é mais diária. A provisão agora é para sempre. Agora não é mais maná. Agora não é mais codornizes. Agora, queridos, olha só, a terra é boa, terra de muitas águas. Eles estavam vivendo, eles eram abastecidos com água, mas era deserto. Água, provisão necessária. Terra de fontes, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. Terra de trigo, cevada. Agora, irmãos, olha, são 7 alimentos. 7 frutos. Não é mais um só. Agora são 7 frutos. E olha só, as pedras não eram mais só pedras, delas se extraía o ferro. As pedras não eram só pedras, delas se extraíam cobre. Novo tempo, queridos. Novo tempo. Por quê? Há um tempo para todas as coisas. O problema é que quando isso ocorre conosco, a gente não consegue se perceber do que está acontecendo. E a gente fica desesperado. Você pensou, ele desesperado, agora eu não vou ter mais o maná. Onde está o maná? Deus está falando, olha aqui a terra prometida. Olha o tanto de fruta que tem aqui. Olha o tanto de plantação. Olha o tanto de coisas que tem para você. Não, eu quero o meu maná. Muitos estão próximo deste momento, mas estão de olho só no maná. Irmãos, quando chega o tempo de cumprimento da promessa de Deus, cessa-se o maná. E às vezes, querido, você fica desesperado,
Por exemplo, você está no emprego e fecha a porta, você perdeu o emprego. E você entra em desespero. E agora o que eu vou fazer da vida? Maná. Agora Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar um emprego muito melhor. O tempo do cumprimento da promessa são novos tempos. Olha só. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. O Senhor seu Deus os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão. Olha só, então eles chegaram, Israel chegaram na terra onde Deus tinha prometido a Abraão. Eu quero lembrar a vocês, no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 29, a Bíblia nos mostra que as promessas que foram feitas a Abraão, elas são para mim e para você. Então, as mesmas promessas que nós estamos lendo aqui, Gálatas 3, versículo 29, nos fala que nós somos herdeiros dessas promessas, ou seja, é para mim e para você. Olha só, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra de grandes e boas cidades. Escuta isso, querido. Terras de grandes e boas cidades que vocês não construíram. Presta atenção neste detalhe. Que vocês não construíram. Verso 11. Com casas cheias de tudo que há de melhor. De coisas que vocês não produziram, irmãos. Novo tempo, com cisternas que vocês não cavaram. Chegou o tempo da promessa. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Verso 11, né? Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Eu não vou ler o restante ainda. Eu quero lembrar a vocês que agora, queridos, nesse novo tempo, quando vocês chegaram aqui nesta igreja, essa igreja está vivendo este novo tempo, o tempo da promessa de Deus. Nós não estamos mais no tempo do Egito, nós não estamos mais no tempo do deserto, nós estamos para atravessar o Jordão. Irmãos, quando eles chegaram ali nas Campinas, próximo da terra prometida, antes de atravessar o Jordão, eles ficaram cerca de 2 anos nas Campinas de Moabe. Essa igreja tem 2 anos. Vai fazendo 2 anos agora. Nós estamos nas Campinas de Moabe. E o que é que aconteceu nesses 2 anos, provavelmente ali? Deus estava querendo tirar a mentalidade do deserto de dentro deles. É o que Deus está tentando fazer conosco nesses 2 anos que nós estamos aqui. Tentando tirar de você o repolho lá do Egito. Tentando tirar agora de você também o maná. E até as cordonizes. Porque Deus tem outras promessas. Porque chegou o tempo do cumprimento das promessas. Mas você precisa largar os repolhos. Não ter vontade de comer repolho. Não ter vontade. Deixar o maná. O maná. A Bíblia diz que o maná, que Jesus era o maná que descia do céu para alimentá-lo. Era sim, mas era um tempo. Agora nós estamos vivendo em outro tempo. O maná e as cordonizes e a água da rocha foi grandes milagres, grandes coisas para um tempo. A nuvem e a coluna de fogo foi grandes milagres para um tempo. Agora é novo tempo, queridos. E nós, seres humanos, temos essa dificuldade de mudança de fase. Nós queremos ficar agarrados, irmãos, com as coisas, que às vezes coisas boas, mas não são ainda promessa de Deus. Estava conversando com a Cláudia e disse assim, olha, nós temos 2 filhos. O primeiro casou. Eu sou de casa, agora nós somos parentela. O segundo já está encaminhando para casar, está indo embora para a casa dele. Aí talvez você diga, pastor, vocês vão ficar sem filho? Eu falei, não, Cláudio, olha aqui, olha o tanto de filho que nós temos aqui. E isso é cumprimento da promessa. Os filhos não vão ficar tristes não, mas era maná.
É o melhor maná da terra. Não tem coisa melhor que meus filhos. Mas é maná. Agora, irmãos, a fartura. Olha o tanto de filhos, multiplicaram. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Não é que o maná é coisa ruim. Meus filhos são coisas excelentes. O maior presente que Deus nos deu. Depois da salvação. Mas agora, olha o tanto de filho que eu tenho aqui. Nós estávamos ontem em São Geraldo, tanto de filho em São Geraldo. Quinta-feira nós estávamos em Canaã, outros filhos em Canaã. Agora são novos tempos. Só, queridos, que a gente tenta segurar ao máximo o maná, as cordonizes e até os repolhos, irmãos. Quando eu vim para Cristo, quando Cristo me resgatou, que foi Ele que me resgatou lá do mundo, e eu comecei a perder as coisas, e eu fiquei desesperado. Ou seja, Deus começou a me tirar os repolhos, e eu fiquei desesperado, até que Deus usou uma profeta para falar: tudo que você tinha, né, os seus repolhos eu vou tirar. Cessou o repolho, agora eu vou te dar novas coisas. Aí entramos no período maná, das cordonizes. Irmão, recebemos grandes bênçãos, mas era maná. Não era a promessa de Deus. A promessa de Deus para a minha vida é ministério. Alguns, a promessa de Deus vai ser riquezas mesmo, riquezas financeiras. Outras vai ser famílias grandes. Outros vai ser ministério. Outras promessas vai se cumprir nos seus filhos, como que se cumpriu aqui. Entenda isso, queridos. Olha só, João capítulo 4, versículo 35, na versão NVI. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eles perguntando. Eu lhes digo, irmão, Jesus falando: abra os olhos e vejam os campos. Abra os olhos, queridos, e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Verso 37. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o quê? O outro colhe. Agora não é mais você planta e colhe só, não. Agora um semeia e o outro colhe. Verso 38. Eu vos enviei para colherem o que vocês não plantaram ou não cultivaram. No tempo da promessa, a colheita, você vai colher. Muitas vezes nós estamos colhendo o que nós não plantamos. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Compreenda isso, meus amados. Ah, pastor, mas não é certo, irmão. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Algumas pessoas aqui vieram de outras igrejas. Lá plantaram. A igreja lá plantou. Plantou, eles cresceram, eles se alimentaram. Muitos anos de maná, de codornizes. E estavam achando que estava na bênção. Agora Deus trouxe, agora vocês vão entrar na terra prometida. A igreja plantou lá, mas nós que estamos colhendo. É tempo, é novo tempo, irmãos, para mim e para você. Isso para mim uma vez ficou muito claro. Nós estávamos vivendo numa cidade, vivíamos há cerca de 7, 8 anos, já contamos isso para os irmãos. E ali a gente pregava a palavra, ministrava a palavra. A gente ia no presídio, a gente ia na casa de recuperação, nas casas de recuperação, ia em todas as casas de recuperação lá da cidade. Depois que abriram outras, uma ou outra que eu não fui, mas eu ia toda semana. E neste lugar, almas e mais almas se convertiam para Jesus. No presídio, almas e mais almas se converteram para Jesus. No presídio a gente começou pregando para 5 pessoas. De repente estava 60 pessoas lá. Olha que bênção. Essas pessoas se convertiam, eram libertas das drogas, saíam libertas, saíam da cadeia, terminava, né, cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto. Mas nenhum deles vinha para a nossa igreja. E orava desesperado, não entendia.
Porque era tempo de deserto, irmãos. Era tempo de deserto para o ministério. Algumas pessoas estavam conosco. Eu lembro que um irmão teve um sonho, e que ele estava andando comigo, e na banca de fruta só tinha uns gatinhos pingados de fruta. Eu não lembro qual fruta que era, se é manga, o que era. Aí eles saíram e foram em outra banca, e lá na outra banca estava cheia de fruta. O que ele fez? Tirou a esposa dele, e eles saíram da igreja e foram para outra igreja. E por incrível que pareça, eles foram para outra igreja, bênção, e eles saíram da prova conosco, e entraram na outra igreja, já foram para a bênção. Porque lá era tempo de colheita, e o nosso tempo era tempo de deserto. Entenda isso. Então vocês vieram e estão no ministério. Tempo de colheita. Nós chegamos num tempo que nós vamos atravessar o Jordão. Mas para isso vocês precisam crerem. Para isso vocês precisam atravessarem o Jordão. Para isso vocês, nesse tempo de Campinas, de Moab aqui, vocês precisam deixa Deus, deixa o maná para trás, deixa as cordonizes para trás. Deus já fechou algumas coisas para algumas pessoas, e a pessoa está desesperada, tentando segurar. Não é mais tempo de maná. Não é mais tempo de cordoniza, irmão. Se concentre no que Deus tem prometido, na promessa de Deus. Agora é tempo de fartura. Se você ficar antes do Jordão, você poderá morrer na fé. Ou então achando que está no melhor de Deus, e você não estará no melhor de Deus. O melhor de Deus está depois do Jordão. Você pode estar achando que está, estou lá na bênção, glória a Deus. Não é ainda as tuas promessas. É bênção, mas não é as tuas promessas. Pastor, estou feliz assim, então não posso fazer nada. As 2 tribos e meias que não atravessaram o Jordão e já quiseram ficar antes do Jordão, quando Israel começou a cair, elas foram as primeiras a caírem, a se contaminarem, porque estavam fora da promessa de Deus. Quem fica fora da promessa de Deus, mesmo que pareça que está na bênção, são os primeiros a caírem e a tropeçarem. Na terra da promessa, no tempo da promessa, no modo da promessa. Não é só na terra, é no tempo e no modo, dentro do propósito de Deus. É de fartura, irmãos. Deus agora quer trazer fartura, fartura de povo salvo, fartura na vida financeira, na saúde, fartura, irmão. E você precisa crer, lembrar que você não está vivendo mais o tempo da necessidade diária só, novos tempos. Mas se você não crê, irmão, como vai ser? Você precisa crer e atravessar o Jordão. Alguns, a promessa não tem nada de financeiro, a grande maioria. A promessa são ministérios. A promessa é uma família abençoada. Mas Deus vai tirar alguns maná. Empresas podem ser fechadas, empregos podem ser perdidos, coisas Deus pode tirar, que não é bom nem eu falar. Mas era o tempo de deserto, tempo de escravidão, mente de escravidão, tempo de escravidão. Era bênção para aquele tempo. Agora para frente as promessas são outras. Interessante, irmão. Você fala, pastor, mas como vai ser? Não sei, irmão. Eu sei que nós temos que atravessar o Jordão, mesmo que eu não saiba o que tem de lado de lá. Nós temos que atravessar o Jordão, queridos. Você precisa crer nisso, não temas. Interessante que Josué estava lá, agora Moisés passou o cajado para Josué, o líder mudou o líder, e Josué olhou e viu um homem lá de guerra, e ele se assustou com aquele homem, vistoso, um homem preparado para a guerra. E ele chegou para esse homem e disse assim: és você um dos nossos? E o cara disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Igreja, não temas para essas nossas conquistas. O que Deus tem prometido para você, para nós, Deus já enviou
um príncipe do exército do Senhor. É isso que nós precisamos. Você e eu não estamos sozinhos. Deus já enviou o príncipe. Deixa, se estiver perdendo alguma coisa, glorifica a Deus, porque agora virão novos tempos, novas coisas. Olha só, no verso 14, né, que nós estávamos lendo, Josué 5, verso 14, e disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse: que me diz o Senhor, o seu servo? Príncipe do exército. Então, querido, para esse tempo, esse novo tempo, nós estamos, o príncipe do exército, o Senhor está conosco. Por isso que nós, desde o princípio, nós temos falado muito em lutas espirituais, libertação. Essa semana a palavra vai ser sobre libertação na célula, demônios territoriais, conquista de território, porque é o tempo que esta igreja está para viver. Mas se você for, eu sozinho não posso ir. Se você crer nas promessas de Deus, não em mim, nas promessas de Deus. No deserto, querido, muitas provações que a gente passa. Diz aqui a palavra do Senhor no verso 16, Deuteronômio 8, verso 16: no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Ou seja, no deserto, para ver o que estava dentro do teu coração, as privações que você passou. Agora, queridos, você se prepare para o cumprimento das promessas de Deus. Na minha vida, na sua vida. E já vou alertando, quando você começar a conquistar, porque se você não sabe, mas já tem gente no nosso meio conquistando, as bênçãos sendo multiplicadas. Eu estou falando de fartura, não estou falando de provisão diária. Já tem pessoas. Um exemplo, a Giselene estava conosco aqui, agora está na terra da promessa. Vocês estão entendendo? Agora é novo tempo. Poucos dias atrás ela pediu para mim: pastor, está na hora de a gente começar um núcleo lá e tal. Vamos começar um núcleo, começar a igreja lá. E eu venho protelando, já vem um tempo, venho protelando. Aí ela, né, eu venho orando. Aí chegou o tempo e ela perguntou de novo: pastor, quando nós vamos começar lá? Eu disse: esse mês. Escuta, com permissão dela para mim contar, que já muitas pessoas já estão sabendo. Aí, queridos, ela estava com uma lojinha lá em São Geraldo. Aí, no dia que abriu o núcleo, o que aconteceu com a lojinha dela? Fechou. Porque era maná. Entendeu, queridos? Agora é ministério para ela e para o marido. Então compreenda essas coisas, esse mistério de Deus. E receba, tome posse das promessas de Deus na sua vida e para a vida desse ministério. Para nós irmos, nós precisamos atravessar juntos, queridos. No dia 23 desse mês, dá num sábado, nós vamos nos reunir aqui na igreja. Nós vamos fazer uma vigília, mas vão ser 12 horas de oração. Podia colocar aquele cartazinho: 12 horas de oração. Por quê, queridos? São uma vigília de 12 horas. Pastor, não aguenta as 12 horas. Não tem problema, você fica o tempo que você quiser. Serão 12 horas representando uma virada de ano, né? O hebreu. Uma virada de ano. Uma hora para cada ano de bênçãos, para cumprimento das promessas de Deus. E nesse período, a palavra Deus vai restaurar tudo aquilo que o inimigo tirou de vocês nesse deserto. Só que as promessas dele para você agora. Mas precisa entrar nesse jejum, queridos. E nessa oração, nessa vigília. Venha quantas horas você quiser, quanto tempo você quiser. No domingo não vai ter 24, né? É isso? 23, 24, não vai ter culto.
Que nós vamos passar a noite aqui orando. E lá para madrugada, para 1h da manhã, nós vamos tomar um caldo. Mas nós vamos passar em oração, em jejum, até a gente entregar esse jejum. Para que Deus venha restaurar tudo aquilo que você perdeu, que o inimigo tirou de você. Às vezes o inimigo tirou a esperança, às vezes o inimigo tirou a sua fé, às vezes o inimigo tirou, eu não sei o que o inimigo tirou de você, querido. Mas entenda o mistério. Entenda o mistério de Deus. Entenda o mistério de Deus, Deusinha. Entenda o mistério de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tirou, filha, Deus quer restaurar. E é muita coisa. Talvez não vai cumprir na sua vida, na vida do teu marido, mas Deus quer cumprir na vida dos teus filhos. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Vamos orar. Nesse tempo agora de oração, você vai conversar com Deus. Senhor, me mostra as tuas promessas. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, se você estiver disposto, é claro, eu estou disposto, Pai, a receber o cumprimento das tuas promessas, as farturas que o Senhor tem para mim. Todas as áreas que o Senhor tiver para mim, tudo o Senhor tem para mim. Eu não quero mais, mas também não aceito menos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra venha dar frutos no coração dos Teus servos. Que eles possam compreender a Tua palavra, que eles possam receber a Tua palavra, que eles possam se alimentar da Tua palavra, que o Senhor possa dar direção para eles, Pai, que o Senhor possa dar visão para eles, que o Senhor possa confirmar essa palavra para aqueles que estão ainda duvidosos, em nome de Jesus. Que portas sejam abertas, que o Senhor venha derramar do céu agora, não maná, mas que o Senhor venha derramar do céu abastança. Só venha derramar do céu agora as promessas. E que ninguém venha dizer depois, ó Pai, que foi com o braço deles que eles fizeram. Mas foi o tempo de cumprimento da Tua promessa. Foi o Senhor que está fazendo, é o Senhor que vai fazer. Então derrama sobre este lado, meu lado direito, em nome de Jesus. Derrama sobre este meu lado esquerdo. Derrama para os que estão no fundo da igreja, no som. Derrama para os que estão nos ouvindo, estão conosco nessa jornada. Nos ajuda a atravessar o Jordão, Pai. Abre o Jordão. Põe ânimo no coração daqueles que estão desanimados, ó Pai. Daqueles que estão duvidosos, daqueles que estão sem fé. Põe ânimo no coração. Mostra, meu Pai, as Tuas maravilhas para eles. Grandes serão as batalhas, mas grandes serão a fartura e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos os inimigos que se levantarem contra nós, conforme a Tua promessa aqui, Pai, o Senhor os derrotará, em nome de Jesus. Toda acusação que se fizerem contra nós, serão envergonhadas em nome de Jesus. Oh Papai querido, oh Deus de mistério, nós fomos escravos, meu Pai, no Egito. Nós atravessamos o deserto. Mas agora nós estamos vivendo um novo tempo, Pai. Pai, que daqui para o final do ano, conforme as Tuas promessas, nós possamos experimentar, Senhor, as Tuas delícias. O trigo, o figo, a uva, a oliveira, o azeite, todas as Tuas delícias, Pai, em nome de Jesus. Derrama saúde, derrama ministérios,
riquezas. Em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que crerem, digam amém.